de usar a morte e a violência, um homicídio, como forma de fazer política no Rio de Janeiro em pleno século XXI. Marielle foi executada junto com Anderson no dia 14 de março de 2017. Até hoje, a gente não tem a resposta sobre quem mandou matar a Marielle. São diversos líderes partidários, diferentes partidos aqui, movimentos sociais aqui presentes, todos no mesmo objetivo. Ontem, nós tivemos uma reportagem que, evidentemente, traz uma notícia muito grave. E nós temos a responsabilidade aqui de não ir além do que cabe ao parlamento. Nós não estamos aqui para dizer quem é culpado ou quem não é, mas a gente está aqui para exigir investigação em alguns pontos importantes, seja contra quem for. Não há ninguém acima da lei. Todos, se existir indício, tem que ser investigado. A matéria de ontem é uma matéria grave e nós não estamos aqui dizendo que o que tem na matéria é ou não é verdadeiro. O que é necessário é a garantia da investigação. Primeiro ponto, nós todos os líderes aqui presentes, todos os deputados, todas as bancadas, somos contrários à federalização da investigação. Nesse momento não há sentido interromper uma investigação que, com todas as dificuldades, conseguiu chegar ao assassino, conseguiu apurar pontos importantes. É verdade que ainda se tem mais de uma linha de investigação, o que é possível e é compreensível. Evidente que 595 dias é demasiado e aumenta a nossa angústia, mas nós entendemos, todos nós, que a federalização nesse momento é um retrocesso. Não devemos tirar a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o que não quer dizer que não iremos cobrar dessas instituições o seu devido papel, a velocidade e a clareza das investigações e a prestação de contas. Mas nesse momento não cabe, evidentemente, a mudança desse rumo. Por isso é muito importante que o STF, através do ministro Dias Toffoli, possa permitir que esta investigação continue nas mãos da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Rio de Janeiro. E nesse sentido é importante que a gente possa fazer com que essa investigação não se paralise. Essa denúncia de ontem, essa matéria de ontem, evidentemente que ela é importante, que abre uma linha de investigação. Todos precisam ser investigados. Se o Supremo tiver um entendimento que alguma autoridade tem que ser investigada, que se investigue, mas que não retire a investigação de onde hoje ela está. Além disso, para terminar, a gente considera que qualquer coisa que se faça em relação ao porteiro, que é uma testemunha, não cabe a uma testemunha ser investigada pela Polícia Federal, porque esse caso não está na Polícia Federal. Não cabe ao ministro da Justiça investigar uma testemunha. Ela tem que ser investigada por quem investiga o caso. É a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai passar a palavra que outras lideranças possam falar. Está aqui o líder da oposição e a liderança da minoria e a liderança de vários outros partidos aqui. Obrigado, Freixo. Só uma palavra rápida. Nós fizemos uma reunião no começo dessa manhã dos líderes dos partidos de oposição, inclusive do deputado Marcelo Freixo, que falou em nome do PSOL, partido da Marielle. Mas tivemos todo o cuidado, todos nós, durante todo o dia, de evitar que se atribuísse a nós a condenação antecipada de qualquer um dos citados. É extremamente grave a informação divulgada que foi apurada pelos órgãos de investigação, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual, e nós defendemos que a investigação continue nas mãos desses órgãos. Recusamos e não aceitaremos qualquer interferência externa, por exemplo, avocando-se o processo para a Polícia Federal. Nesse sentido, o pedido do ministro Sérgio Moro para o Procurador-Geral da República, para que seja instaurado inquérito sobre a investigação, nos parece uma interferência externa indevida e nós nos colocamos contra essa medida. O que nós defendemos é o mais básico de tudo, que a investigação prossiga nas mãos dos órgãos a quem cabe, sem qualquer pressão ou interferência federal e externa. Por fim, uma última palavra, nos preocupa que constantemente as crises que impedem o Brasil de voltar a crescer, criar emprego e renda e atrair investimentos internos ou externos sejam constantemente causadas pelo presidente da República e pelo seu entorno. Lamentavelmente, os problemas graves que o Brasil vem enfrentando têm sido gerados pela presidência da República
e pelo governo, e não pela oposição. Só queria aqui reforçar, em primeiro lugar, que da parte nossa, da oposição, dos partidos que compõem a oposição, a minoria, nós estivemos não só reunidos entre nós, mas também com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e lá expusemos a nossa opinião de que é necessária uma resposta institucional a essa questão. Porque está em risco nesse processo toda a própria questão democrática brasileira. Nós precisamos reagir em conjunto, não apenas a esquerda, mas nós não podemos deixar ferir mais uma vez o Estado democrático de direito. Por que digo isso? Porque não é possível que num processo que está nas mãos de uma investigação, nas mãos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nas mãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que o ministro Moro viole o artigo 9º, item 4, da lei, inclusive, de probidade da lei do impeachment. Ele viola, inclusive, a separação de poderes. Ele não pode fazer o que fez, de fazer um ofício ao procurador-geral, doutor Aras, dizendo que deve puxar aqui para a Justiça Federal a apuração, a investigação. Isso não está nas mãos nem da Justiça Federal e ele não pode interferir indevidamente nesse processo. Nós não defendemos a federalização, nós defendemos que o processo continue onde está e ele não tem autoridade para fazer o que fez. Muito menos bancar o advogado de defesa de quem não está sendo investigado. Ele está bancando o advogado de defesa do presidente da República, sendo ministro da Justiça do Brasil. Isso é uma atitude incorreta num momento como esse. Nós não aceitamos uma ingerência indevida no processo. Nós queremos que a investigação continue. É o que nós defendemos, que ela continue onde ela está. Que não haja coação da testemunha, que é o porteiro, que deve ser protegido, inclusive, nesse processo. Como disse o deputado Marcelo Freixo, não nos cabe aqui averiguar a veracidade ou não dos fatos. Nós não temos esse papel. Nosso papel é que a investigação vá fundo. O que nos importa saber é quem matou ou quem mandou matar Marielle. Esse é o que nos importa. Nós queremos justiça no processo. Nós queremos que as coisas andem e que elas sejam esclarecidas. Aqui não nos importa. Aqui nós não estamos aqui para saber se tem verdade ou se não tem verdade na matéria. Nós não estamos aqui para averiguar isso. Nós queremos que a investigação se aprofunde. Quem era o Jair da Casa 58... Se existir um Jair na Casa 58, quem tem que investigar é a polícia, é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma questão que nós queremos que seja investigada. Aqui não nos cabe apurar essa veracidade. E nós não queremos a federalização, não queremos coação de testemunha e queremos que a investigação fique aonde ela está correndo. É isso que nos importa, é isso que nós vamos exigir e que institucionalmente a instituição Parlamento Brasileiro faça a sua pressão para que isso ocorra. Essa é a nossa posição. Oi? CPI sobre o quê? Sobre a investigação da polícia de Moro ou alguma... Não, CPI sobre este fato? Não, aqui existe um pedido de CPI sobre o juiz Sérgio Moro no processo da Lava Jato. Essa nós queremos que instale. Sobre esse processo, não. Bem, Bem, pessoal, só para trazer um pouco também o que é que nós estamos fazendo lá no Senado. Tudo que foi dito aqui é posição que nós do PT defendemos, nós lá no Senado defendemos. Queremos, acima de tudo, a investigação. Agora, todos nós temos o entendimento de que houve um erro, um equívoco cometido pelo ministro da Justiça e que isso precisa ser devidamente equacionado e apurado. Por essa razão, nós vamos apresentar um pedido de convocação do ministro à Comissão de Controle e Fiscalização do Senado Federal para que ele venha explicar por que é que, sem ser advogado do presidente e utilizando a condição de ministro, ele se dirige ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, para, no nosso ver, intimidar o depoente. Se o depoente disse a verdade ou não, isso cabe à investigação chegar às últimas consequências, mas de forma alguma cabe ao ministro da Justiça, nem ao presidente da República, promover um processo de pedido de abertura de inquérito
para investigar o depoente e para investigar as autoridades que colheram esse depoimento e estão fazendo a investigação. Então, nós vamos apresentar, junto com o líder da minoria, esse pedido e esperamos que o mais rapidamente possível ele seja atendido. Não, já acabou o PT. Tadeu, O PT já acabou. Tadeu, não tá Tadeu aí. Deixa eu passar aqui para não ficar... Boa tarde. Nós temos visto nos últimos dias uma grande tensão no governo federal, no presidente da República, no líder do partido do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Isso deve haver motivos para isso. É o leão que foi apresentado, que obrigou o decano do Supremo Tribunal Federal a dizer que o atrevimento do presidente da República parecia não comportar limites e de que a compostura que se exige em função de tamanha relevância não vem sendo observado pelo presidente da República. Inclusive ontem, na sua gravação na madrugada, saindo dos cuidados do seu sono para fazer ataques à imprensa brasileira de forma absolutamente incompatível daquilo que se requer do primeiro mandatário da nação. A posição aqui do Partido Socialista Brasileiro, em linha com os partidos de oposição e com a indignação que é de todas as correntes partidárias, com o depoimento do deputado Eduardo Bolsonaro, que há meses atrás já havia ameaçado fechar a Suprema Corte Brasileira com um cabo e com um soldado, e que ontem faz não é uma ameaça velada, uma ameaça explícita, que obviamente é muito grave e que merece resposta da sociedade brasileira e dos seus representantes aqui no Congresso Nacional. Em relação à investigação que corre no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que nós queremos, até porque vem apresentando resultados importantes que apontou os executores desse grave assassinato da vereadora Marielle, que certamente vai também apontar os seus mandantes. Nós não cometemos aqui a leviandade de apontar qualquer vinculação com quem quer que seja, mas é fundamental que essa investigação continue a ser feita onde ela vem sendo bem feita lá no estado do Rio de Janeiro. E causa espécie. Isso causa espanto que o ministro da Justiça também saia das suas atribuições para exatamente provocar o Ministério Público Federal, tentando deslocar essa investigação para o âmbito federal. Isso nós queremos saber por que razão o presidente demandou isso do seu ministro da Justiça e ainda mais, por qual razão o ministro oficia o Procurador-Geral da República com esse objetivo. Bolsonaro não é dono do Brasil porque ganhou as eleições, ele precisa respeitar as instituições e o respeito às instituições é fazer com que elas executem as tarefas que constitucionalmente lhes são cometidas. Por isso a nossa vigilância, o nosso zelo com as instituições da República é exatamente para que essa investigação se faça onde ela vem sendo feita e que possamos daqui a pouco, ao que parece uma inquietação, que não sabemos a razão, mas certamente nós estamos chegando perto e daqui a pouco o Brasil vai saber efetivamente quem são os responsáveis por esse grave assassinato. O PSB, com toda tranquilidade, sem nenhuma leviandade, sem atribuir a quem quer que seja nenhuma imputação, quer saber, como o Brasil quer saber, quem foram os mandantes do assassinato da vereadora Marielle. Chico, PDT, gente. Nós estamos vivendo um momento na história do Brasil de uma gravidade absurda. O assassinato de Marielle Anderson, a partir das denúncias apresentadas de ontem para cá, toma uma dimensão muito grande. E mais do que nunca, algumas questões precisam ser enfrentadas. Primeiro, nós todos democratas temos que defender a liberdade de imprensa, porque nesse momento começa a entrar em jogo, via Bolsonaro e outras instituições ligadas ao governo, medidas no sentido de impedir que a imprensa possa fazer o seu trabalho de uma maneira objetiva e esclarecer esse bárbaro assassinato. A outra questão é que essa questão extrapola as questões partidárias.
A Marielle era uma vereadora do PSOL, mas essa questão diz respeito ao povo brasileiro, a toda a população brasileira. Esse crime absurdo e bárbaro deve mobilizar a sociedade como um todo, todos os partidos, todo o mundo jurídico, para que o Brasil não permita mais que fatos como esse ocorram, e muito menos que tenham retaguarda do governo federal. Os próximos acontecimentos aí, precisamos todos estar vigilantes para que essa questão seja definitivamente esclarecida. Cadê o Rodolfo? Quero fazer um pequeno registro. Eu estava agora participando da CPMI das fake news. E o deputado Alexandre Frota fez uma grave acusação ao presidente da República. Ele relatou que, numa oportunidade, quando se manifestou na tribuna da Câmara falando no Queiroz, imediatamente tocou o telefone dele e o presidente da República exigiu dele que ele não falasse no Queiroz. E que depois, pessoalmente, também houve essa mesma cobrança. Ou seja, a rede de proteção ao Queiroz é comandada pelo próprio Jair Bolsonaro. E por que eu estou aqui falando no Queiroz? Por uma razão muito simples. O Rony Lessa e o Elcio, os dois acusados, um deles um motorista, o outro que executou a Marielle, tinha um chefe que está foragido, chamado Capitão Adriano, chefe do escritório do crime. A esposa do Capitão Adriano e a mãe, até dezembro, estavam nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. A mãe e a mulher do acusado de ser o cérebro da execução, que está foragido, trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro até dezembro. Mas tem um detalhe. Elas depositavam o dinheiro que recebiam na conta do Queiroz. E o Queiroz fazia pagamentos. Uma delas foi funcionária da Alerj por 12 anos e nunca teve crachá. Ela nunca foi na Alerj. E o Queiroz fazia pagamentos. Pagamentos para quem? Nós sabemos que ele fazia pagamentos das despesas da primeira-dama. Mas o Queiroz também pagava outras coisas para a família. O Capitão Adriano, eu repito, era o chefe dos dois assassinos, o mandante do crime. Qual é a relação que existe entre o Queiroz, o assassinato da Marielle e a família Bolsonaro? Quem estava na Casa 58? Nós não estamos aqui, nesse momento, fazendo nenhuma acusação. O que nós queremos é quais são as respostas. Qual é a relação? Por que o Queiroz até hoje não foi ouvido? Por que no momento que começaram a surgir os áudios do Queiroz, o Bolsonaro postou um vídeo atacando o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento e a imprensa? Qual é a relação que existe entre o Queiroz e o episódio que hoje o Brasil tenta analisar? Eu acredito que na medida que nós tivermos essas respostas, muitas coisas poderão ficar esclarecidas. Inclusive propus agora para o deputado Eduardo Bolsonaro que ele assine comigo um requerimento para levar o Queiroz da CPI, para quebrar o sigilo do Queiroz. Abram as contas do Queiroz, abram o sigilo telemático, mostrem para a sociedade brasileira que não existe conexão entre as coisas que eu estou falando aqui. Mas eu desafio o PSL, o Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair, que autorize, então, a investigação sobre o Queiroz. E vamos ver se não existe uma relação entre todos esses episódios. Essa é a única maneira de nós provarmos para o Brasil que a família do Bolsonaro não tem relações íntimas com os milicianos e que os milicianos participaram diretamente do assassinato da Marielle. Bom, senhores e senhoras, boa tarde. Queria comunicar algumas providências que tomamos no âmbito do Senado
Primeiramente, tem um requerimento assinado por mim e pelo senador Humberto Costa, como líderes dos 2 blocos de oposição, para que seja designada, no âmbito do Senado, uma comissão parlamentar para acompanhar o caso Marielle. Os últimos acontecimentos demonstram que é urgente o acompanhamento de uma comissão do Congresso Nacional devido à gravidade deste caso. Nós também acabamos de encaminhar uma carta à Sua Excelência, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel. Nessa carta nós pedimos que o porteiro, que foi, segundo a reportagem do Jornal Nacional de ontem, responsável pela entrada, a partir da autorização dos moradores da Casa 58, pela entrada do assassino de Marielle no condomínio, onde reside também o presidente Jair Bolsonaro, seja enquadrado no programa de proteção a testemunhas que existe naquele estado. É fundamental, a essa altura, ser dada toda garantia, toda segurança, mesmo que este senhor não queira. O depoimento desse senhor, a essa altura, é fundamental para esclarecer todos esses fatos. Repito, nós da oposição aqui não queremos fazer nenhuma ilação, não queremos fazer nenhum tipo de acusação precipitada, mas achamos que um fato em que envolve o mais alto mandatário da nação precisa de uma averiguação mais detalhada e com o acompanhamento do Congresso Nacional. Por fim, nos causou espécie, estupefação, o ofício que nos chegou no dia de hoje, assinado por Sua Excelência o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, endereçado ao senhor Antônio Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Nesse ofício, o senhor Ministro da Justiça, com uma celeridade não vista em outros casos, pede que seja investigado pelo Procurador-Geral da República os crimes de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa, neste último caso, tendo por vítima o presidente da República. Ora, este ofício para nós nos causa muito espanto. O ministro da Justiça é o ministro da Justiça do Estado brasileiro. Ele não pode ser lacaio de um governo, nem lacaio de quem quer que seja, nem que seja este o mais alto mandatário da nação. Encaminhar um ofício ao Procurador-Geral da República e pedindo que seja instaurada uma investigação contra investigadores do caso Marielle, me parece ser muito grave. Nós ainda não discutimos no âmbito da oposição, mas, ao meu sentir, é necessário uma explicação do senhor Sérgio Moro, o porquê deste ofício endereçado nas primeiras horas de hoje, com tamanha celeridade, ao Procurador-Geral da República, ao qual o próprio PGR declinou a competência para a investigação. Ora, se existe algum excesso e existe alguma desconfiança de excesso no procedimento de investigação, a atribuição é pedir a investigação da Corregedoria de Polícia ou, no máximo, pedir a investigação da Corregedoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas não o ministro da Justiça pedir a intervenção do Procurador-Geral da República. Para nós, esta intervenção do senhor ministro da Justiça é precipitada, inadequada e ofende as próprias atribuições que ele tem a cumprir com o cargo. E, por fim, eu quero somente reiterar o que foi dito ainda há pouco pelo deputado Paulo Pimenta, que não é possível perder essa oportunidade. Consideramos gravíssimas as informações que foram prestadas ainda há pouco pelo deputado Alexandre Frota. Se trata da atuação do presidente da República para obstruir uma investigação judicial envolvendo o senhor Queiroz. Se trata de que o senhor presidente da República interpelou um membro do seu partido para que não falasse mais o nome de alguém que está sendo investigado pelo Ministério Público, com uma investigação em andamento. Esta informação, este depoimento de hoje do senhor Alexandre Frota
para nós é gravíssimo e necessita necessita ser avaliado um urgente desdobramento. Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa para falar depois? Rapidamente, só para fazer aqui a última fala antes das perguntas. Hoje se completam 595 dias da execução política de Marielle, uma mulher parlamentar, favelada, negra, eleita, e que terminou também com a morte de Anderson. E não é pequeno serem 595 dias. Isso faz com que seja fundamental que todos os fatos antigos e novos para nós, pelo menos, sejam investigados até o fim. Por isso, queremos que haja uma liberação do STF para que o Ministério Público Estadual siga com as investigações até o fim. Veja, não se trata de culpabilizar ninguém, de escolher um culpado, seja da família Bolsonaro ou não. Mas não é de hoje que sabemos das possíveis ligações espúrias desta família com grupos de extermínio, como o Escritório do Crime, familiares do Adriano, chefe do Escritório do Crime, nomeados por anos no gabinete de Flávio Bolsonaro, fotos, casas próximas. Essas, por enquanto, coincidências, devem ser investigadas até o fim. Isso não é culpabilizar ninguém, porque nós não somos daqueles e daquelas que culpam antes de uma decisão da justiça, mas é exigir que seja investigado até o fim. Também, para terminar, achamos inadmissível que haja interferência do Poder Executivo no curso das investigações. No momento em que o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro atua propondo à PGR que investigasse, que abrisse inquérito em relação ao porteiro, já se posicionando, falando de falso testemunho. Sabemos que saiu uma matéria agora, mas é mais um motivo para que as investigações sigam até o fim. São várias versões. O Estado brasileiro e a justiça brasileira, diante de tantas versões, tem que devolver essa resposta para o povo brasileiro. Então é inadmissível que haja essa interferência do Poder Executivo. É inadmissível que já haja um posicionamento anterior às investigações da PGR por meio do seu procurador-geral. E é inadmissível, tanto quanto, que o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, manuseie e publicize supostas provas que o próprio âmbito da Justiça Estadual ainda não pode levar a cabo sem autorização do STF. A gente exige que seja feita justiça por Marielle Anderson e exige que também... ninguém está passível de não ser investigado, seja presidente, seja autoridade. A gente quer saber, para logo, já passou do tempo, quem mandou matar Marielle Franco e matou também Anderson. Marcelo Ramos, vice-líder do PL. Vamos lá. Eu quero dizer que estou aqui como um democrata que sou. Estaria da mesma forma se fosse o assassinato de um parlamentar do PSL ou de qualquer outro partido, porque os tiros que atingiram a Marielle atingiram os seus companheiros, mas atingiram a democracia brasileira. E nós não podemos, principalmente num momento tão sensível como esse, tergiversar ou relativizar a importância e a centralidade da luta em defesa da democracia. Do ponto de vista do episódio em si, o que eu acho é que nós precisamos garantir a independência necessária do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para esclarecer os fatos. Até para esclarecer que não há nenhum envolvimento da família do presidente, se é que isso acontece. Agora, é obviamente que isso não pode ser coberto por uma nebulosidade de tentativa de federalização do crime ou de tentativa de desviar da autonomia que o Ministério Público e a polícia têm exercido até agora. Então, quero prestar minha solidariedade a todos os companheiros do PSOL e, acima de tudo, a minha solidariedade à democracia, que é o que está no centro da investigação desse crime. Nós não podemos matar
por discordância política, nem na direita, nem na esquerda e nem no centro. Isso é um país civilizado e precisa se consolidar como tal. Obrigado, gente. Obrigado, Xará. Diante de todos os fatos que têm ocorrido nos últimos meses, nas últimas semanas, desde os ataques à democracia, os ataques às instituições que foram feitas, inclusive via vídeo, das redes sociais do presidente da República, também as retiradas de direitos, os cortes da educação, mas e uma bola de neve que tem se tornado cada vez mais perigosa para o futuro do nosso país. Essa semana, nós vimos um estopim da situação que o Brasil vive diante do governo Bolsonaro. Ontem, o filho do presidente, deputado do PSL, disse que o país veria sua história ser repetida se os movimentos sociais ocupassem as ruas aqui. Ontem, nós vimos as investigações sobre o caso do assassinato de Marielle Anderson chegarem à casa do presidente da República, inclusive com possibilidades de envolvimento do seu próprio nome. Todas essas situações, somadas ao risco da democracia, aos riscos que vivem hoje as nossas universidades, aos riscos que vivem hoje os nossos direitos, e também aos ataques às instituições que o governo tem apontado, os movimentos sociais aqui presentes, que representados aqui pela União Nacional dos Estudantes, pelo Central de Movimentos Populares, pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que também fazem parte das frentes Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que agregam outras dezenas de entidades, centrais sindicais e movimentos sociais, convocaram para o dia 5 de novembro, no Brasil todo, um ato chamado Basta de Bolsonaro. Por justiça para Marielle, por democracia, por direitos, basta de Bolsonaro. O tom agora será elevado pelos movimentos sociais. Nós estamos contra toda a política desse governo e não vamos aceitar que os ataques à democracia sejam mantidos, sejam intensificados, as nossas instituições sejam atacadas e os nossos direitos retirados, e nem também que não se esclareça o que foi que aconteceu com Marielle e que a justiça seja feita e que as investigações continuem. Guilherme. Iago Montalvão, presidente da UNE. Boa tarde. Iago falou aqui, tem uma mobilização convocada para a próxima terça-feira, dia 5, pela Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que reúne dezenas de movimentos sociais brasileiros. E essa mobilização é para levantar a pergunta: quem mandou matar Marielle Franco? E também dar um basta aos desmandos do Jair Bolsonaro. O que aconteceu ontem, os andamentos da investigação de ontem são muito graves, né? Quando se coloca, a partir de uma investigação do Ministério Público, né, o presidente da República ou a família do presidente da República em relação direta com criminosos, com assassinos, milicianos, que são acusados de matar Marielle Franco, a crise política brasileira entra num outro patamar. A família do Jair Bolsonaro tem que ser investigada, seus filhos têm que ser investigados, sua relação com a milícia tem que ser investigada. E nessa investigação, onde tem que se garantir o amplo direito de defesa, onde tem que se garantir a presunção da inocência, mas caso essa investigação confirme a suspeita que foi levantada no depoimento do porteiro e nos áudios que vão ser revelados de maneira correta e não de maneira apócrifa. Aliás, o filho do presidente Carlos Bolsonaro está revelando supostos áudios. Se forem verdadeiros, cabe prisão preventiva, porque ele está manuseando, né,
e adulterando, eventualmente, objetos de investigação. Agora, o que nós defendemos é que isso seja investigado até as últimas consequências, que não seja jogado para debaixo do tapete e que, caso seja comprovado, naturalmente, o senhor Jair Bolsonaro perde qualquer condição de exercer a presidência da República. Os movimentos sociais vão estar na atividade, essa primeira mobilização já no dia 5, e vai ser seguida de uma série de mobilizações em todo o Brasil, né, exigindo as investigações sobre quem mandou matar Marielle Franco e questionando a relação do governo Bolsonaro com milicianos e as políticas que têm sido adotadas por esse desgoverno. Obrigado. Pedro. Meu nome é Pedro Gork, estou presidente da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e eu, com 18 anos, nesse ano de 2019, nunca imaginei que no século XXI, jovens como eu, de apenas 18 anos, teriam medo de um estado de exceção. Nunca imaginei que em 2019, jovens como eu tivessem medo de uma ditadura, tivessem medo, como foi proferido aqui nessa casa, na fala do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República e líder do PSL. Nunca pensei que tivéssemos medo de que a história ruim do nosso povo brasileiro se repetisse. É justamente para a história de uma ditadura sanguinária, assassina, censuradora, não se repita, que nós vamos às ruas nesse dia 5 para defender o Estado de Direito, defender a democracia, defender o Brasil, defender a educação e defender também que as investigações do caso Marielle ocorram sem interferência do Poder Executivo ou do Ministério da Justiça do nosso país. É muito importante ter noção que vamos para as ruas nesse dia 5, principalmente para lutar para que o povo brasileiro, e especialmente a juventude brasileira, possa sonhar com um futuro que não seja de um país que vira escombros, de um futuro que não seja um país sem democracia, mas sim um país que tenha uma nação que acolha todo o povo brasileiro. A ameaça do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, sobre as mobilizações do Chile que podem vir aqui para o Brasil, é uma ameaça, sobretudo, à democracia brasileira, e tem que ser uma revolta para qualquer um que defenda a democracia no nosso país. Que fique o recado para o presidente, para a sua família, para a sua milícia digital, que os estudantes brasileiros não têm medo do governo, que os estudantes brasileiros não têm medo do Bolsonaro, porque, sobretudo, o Bolsonaro não é maior que a Constituição, Bolsonaro não é maior que o povo brasileiro, Bolsonaro não é maior que os nossos direitos duramente conquistados pelo nosso povo. Por isso, também inspirados pela revolta popular que acontece no Chile, também inspirados pela revolta popular que acontece no Equador, no dia 5 de novembro desse ano, vamos despejar toda a revolta do povo brasileiro nas ruas do Brasil em mais um gigante ato, debaixo de Bolsonaro, por justiça para Marielle, por direitos e por democracia. Convocamos todo o povo brasileiro a se juntar aos movimentos sociais, a se juntar aos estudantes e para defender o Brasil, porque não vamos aceitar que enterrem nosso país, não vamos aceitar que aconteça um velório do Brasil, e estamos aqui justamente para defender o que nos resta de democracia, de Estado de Direito e de Constituição. Meu nome é Flávia, sou presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que é um segmento que desde o mês de maio está nas ruas em defesa da soberania do país, em defesa da educação, das universidades e da ciência. A gente está muito insatisfeito com, com os atuais rumos do governo Bolsonaro, que depois de um pouco mais de 30 anos de consolidação da democracia brasileira, coloca em risco novamente a liberdade de expressão, coloca em risco novamente a liberdade de pesquisa e a liberdade de pensamento. A tentativa de cercear a pesquisa, de censurar institutos de pesquisa como o INPE, como a Fiocruz, a tentativa de calar as universidades, de calar a ciência que se desenvolve hoje no país, não só com cortes, mas também com censura, não pode ser permitida. Nenhum país é capaz de se desenvolver autonomamente, com soberania, sem autonomia tecnológica, sem autonomia de pensamento, e a gente vai às ruas também ao dia 5, se incorporar a esse grande coro do povo brasileiro, dos movimentos sociais, das organizações democráticas do nosso país, para dizer que em defesa da democracia, da justiça e da soberania do nosso país, basta de Bolsonaro. Meu nome é Raimundo Bonfim, eu sou coordenador da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Só complementar o que o pessoal que me antecedeu já falou muito bem. É muito importante indagar
por que tanta lentidão do juiz Sérgio Moro para realizar a investigação do escândalo que envolve o clã Bolsonaro e tanta rapidez para poder acionar a Procuradoria-Geral da República para intimidar uma testemunha. Veja o ponto que o país chegou. O ministro da Justiça vira advogado do presidente da República. Se isso não for crime de responsabilidade que pode ensejar o impeachment, o que é crime de responsabilidade em nosso país? Portanto, no dia 5, a Central de Movimentos Populares, que compõe a Frente Brasil Popular junto com a Povo Sem Medo, irá às ruas, não só para dar um basta, exigir um basta no governo Bolsonaro, exigir justiça que apure o caso da morte da vereadora Marielle Franco, mas por direitos e democracia, porque o presidente da República deveria estar preocupado em resolver o problema do óleo que mancha o litoral brasileiro, de resolver o problema dos incêndios criminosos de desmontamento da Amazônia brasileira, de resolver os mais de 13 milhões de desempregados em nosso país. Ele tenta privatizar nossos bancos, as nossas empresas públicas, fere de morte a nossa soberania e não faz outra coisa, entrega para o Paulo Guedes e o presidente dessa Câmara, Rodrigo Maia, a destruição dos direitos do povo, ataca o direito dos trabalhadores, destrói o Estado brasileiro e fica apenas acuado defendendo os crimes cometidos pela sua família e pelos milicianos que eles têm a ver. Já apareceu agora à tarde uma versão que não é mais a Casa 58, que agora é a Casa 65 do Ronelés. Não importa se foi na Casa 68 ou se foi na Casa 65, nós queremos saber, o Brasil quer saber o que foi fazer os assassinos minutos antes de executar a vereadora Marielle no condomínio onde mora a maioria da família Bolsonaro. Por isso, no dia 5, estaremos nas ruas para exigir basta Bolsonaro, justiça para Marielle, por democracia e direitos. Boa tarde, gente. Eu sou Elida Helena, eu sou vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes e sou de uma cidade do interior da Paraíba que se chama Lagoa Grande, que é terra também de Margarida Maria Alves, que foi assassinada há mais de 30 anos e os mandantes do seu crime nunca foram condenados. E é pela memória de Margarida também que nós vamos lutar por justiça a Marielle, que é uma outra lutadora do povo que inspira a luta de várias gerações. E é por isso que segunda-feira nós vamos marchar em todo o Brasil pedindo justiça, pedindo seriedade às investigações, né, do caso Marielle. O Brasil não pode seguir sendo refém do clã Bolsonaro, que querem mandar e desmandar nesse país, como se aqui não tivesse instituições, como se aqui não tivesse um povo, né, que quer e vai defender a democracia, vai defender os direitos e a soberania nacional. Então, segunda-feira, e desde já, até segunda-feira, a nossa tarefa é mobilizar, é ir nas salas de aulas, é convocar os trabalhadores, a nossa família, o povo brasileiro sobre a importância, né, desse pedido de justiça a Marielle. O Brasil não será um país de impunidade, né, um país governado a interesses alheios ao seu povo. Nós queremos o Brasil para os brasileiros, um Brasil governado para o seu povo, pelo seu povo, com direitos, com saúde e educação. Com certeza, essa é a voz que carregamos também pelo legado de Marielle, que era uma lutadora por esse Brasil justo. Então, terça-feira, dia 5 de novembro, vamos todos às ruas defender, né, Marielle, a sua luta, defender justiça e defender também os direitos do povo brasileiro. É isso, obrigado. Obrigado, gente.